Bom, então, mais uma vez, bom dia, então. Essa é a quarta aula acerca da história da educação, né? Então, como eu gosto sempre de fazer uma recapitulação, porque eu tenho a sensação de que começar já no conteúdo propriamente dito, eu tenho a sensação de que a gente pode perder um pouco o fio condutor, né? Então, basicamente, né, nós estamos analisando inicialmente as origens da nossa civilização ocidental, né? Uma brevíssima recapitulação, nós dizíamos que a civilização ocidental ela é fruto de três outras grandes civilizações do mundo antigo, né? Que é a grega, a hebraica e a romana. Então, a gente viu um pouco acerca da civilização hebraica, depois a gente tentou fazer uma reflexão do que aquilo poderia nos dizer para aquilo que nos diz respeito, porque nós não estamos preocupados com a história de uma maneira desinteressada, né? Me lembro aqui que nós comentávamos que toda ação do homem ela visa uma finalidade, né? E essas aulas elas não é diferente nesse aspecto, porque nós estamos interessados em olhar para a história para colher frutos acerca da educação, né? Nós poderíamos olhar, por exemplo, para ver como os povos viveram, mais do ponto de vista antropológico ou qualquer outra coisa do tipo, mas não é essa a nossa finalidade. Então, obviamente, por esse motivo, vai faltar muitos aspectos, até porque a história da educação é um assunto muito esparso. Você não tem um livro que reúne todas as informações, né? Tá um pedaço em cada um, e muitas vezes um autor coloca alguns pontos que talvez o outro não coloca, e a gente precisa, na medida das limitações, ir tentando sumarizar isso e tentar ver o que isso poderia dar mais fruto para as nossas almas, né? Consequentemente, nas almas das crianças também. Então, a gente passou pela civilização hebraica, depois a gente entrou na civilização grega. E ficou faltando na aula passada, né? A gente parou lá em Platão. Então, a gente falou um pouco da filosofia. Me lembro que eu havia comentado que a filosofia ela tem muito a nos ensinar, né? Porque exatamente por trás de todo o princípio educacional está um princípio filosófico. Porque não tem como educar alguém se você não sabe o que é aquele alguém, né? Então, no caso aqui, nós estamos falando do homem, né? Então, a visão que o educando ele tem do homem pauta toda a educação que aquela pessoa vai direcionar àquela alma, né? Então, é aquilo que a gente comentou na aula passada também. Se a pessoa ela tem uma visão puramente marxista, que o homem ele serve somente para enriquecer e para ganhar dinheiro, obviamente todo o processo educacional vai ser voltado para isso, né? Então, lembro que a gente passou um pouco sobre isso, né? Então, o ideal grego, ele tem muito a nos dizer, porque os cristãos, depois, de modo especial, os cristãos do Ocidente, né, ali nas suas personalidades mais expoentes, que é Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, eles beberam muito dessa filosofia, né? De modo especial, Santo Agostinho na filosofia de Platão e Santo Tomás na filosofia de Aristóteles. Só que nós falávamos isso também na aula anterior, diferente dos nossos dias, que o homem ele tem uma mentalidade mais revolucionária de querer romper com saberes. Isso não era muito comum, na verdade isso não era nada comum na antiguidade, né? Tanto que tem aquela expressão famosa, apoiados nos ombros de gigantes, né? Porque as pessoas elas não desprezavam o que vinham antes de si, diferente da modernidade, no qual as pessoas às vezes partem de um pressuposto, tomando como parte de uma ciência, tomando como pressupostos coisas que nunca ninguém disse anteriormente, e a pessoa assume aquele postulado ali como se fosse verdade, e depois todo o castelo de carta ele é construído em cima daquilo. Então, isso não era comum na antiguidade, né? Então, quando a gente fala de Platão e Aristóteles, nós não estamos falando somente do Platão e do Aristóteles, nós estamos falando, na verdade, do ideal grego, né? Do ideal de homem
que tinha em toda a Grécia, sobretudo no que a gente diz de mais elevado, que é a visão da alma, né? Bom, aí nós havíamos passado, entrado em Platão, e a ideia hoje é a gente finalizar, entrar em Aristóteles ali, talvez fazer uma breve analogia aqui do que a gente poderia tirar de mais algumas coisas que a gente poderia tirar de fruto dessa história, e a gente entrar um pouco na questão de como que eram as escolas na sociedade romana, né? O Platão, então, como a gente falava na aula anterior, né, ele fundou lá uma escola, né, que era a Academia de Platão. A gente contou um pouquinho lá da historinha de como que se deu esse nome. E o ponto mais importante que eu lembro que eu tinha destacado era que, na verdade, eles não queriam formar pessoas eruditas, mas sim eles queriam formar pessoas melhores. Porque a Grécia, a gente conhece hoje como Grécia, mas, na verdade, na época, eles se conheciam como os povos helenos, né, do rei Heleno, né? Então, eles não tinham essa visão de Grécia no conjunto como nós entendíamos. Nós entendemos hoje em dia. Tanto que eles viviam num modelo que eles chamam de cidade-estado, porque a própria cidade ela tinha autonomia para tomar as decisões internamente. Então, se a gente olha, por exemplo, Atenas, que vivia a democracia extrema, era um modelo de regime muito diferente, por exemplo, de Esparta, né? Tanto que depois ali quando a gente vai entrar no período helenístico, talvez a gente vai falar, talvez não, nós iremos falar um pouco sobre isso hoje, né? Inclusive essas cidades-estados, elas entram em conflito ali que favorece a divisão ali, o enfraquecimento do Estado grego, né? Então, no fundo, né, até essa época aqui, o que os filósofos eles estavam preocupados, né, era exatamente em tentar encontrar um ideal de homem melhor para formar um Estado melhor. Tanto que na aula passada também a gente comentou isso, que para o Platão, a virtude da justiça, ela está intimamente relacionada à virtude da ordem. Né? Não de executar bem uma coisa, mas sim de reconhecer que há uma hierarquia nas coisas. Né? Porque os próprios filósofos naturalistas, eles beberam disso, né? De reconhecer que na ordem, no cosmos, há uma ordem, e o homem deve corresponder a esta natureza, né? Ele não pode contradizer ela, né? Muito bom. Bom, daí a gente tinha parado então num ponto a gente tinha parado mais ou menos nesse ponto, né? A gente tinha comentado lá do mito do cocheiro, né? Eu lembro de eu ter feito uma relação disso com o irascível e o concupiscível, né? Que o cavalo bom é aquele que deveria conduzir o cavaleiro, que aqui no caso representa a inteligência, e o concupiscível deveria acompanhar, né? Então a gente explicou um pouco, não vou entrar de novo porque está na aula passada. Dá para revisitar lá, né? E isso é muito importante, e aí a gente para e toma um partido aqui, porque isso diz respeito muito ao modo como nós aprendemos as coisas nos dias atuais, né? Porque um princípio que é muito importante é que muitas vezes as pessoas elas pensam que não aprende alguma coisa por estar buscando um material errado, mas me parece que, na verdade, isso está intimamente relacionado à desordem que a pessoa vive. Porque a ordem que a gente vive internamente, que é, no fundo, o Platão o Aristóteles foi chamar isso depois de eudaimonia, né? Que é a busca da felicidade, fazer com que esta felicidade faça com que o homem tenha as ações dele de forma virtuosa para atingir aquele bem supremo da vida dele. Esta finalidade e esta coerência com o modo de vida está intimamente relacionado com o desenvolvimento da inteligência. E para os gregos isso era muito claro, pelo menos assim, o que dá a entender, estudando esses autores, é que sem uma vida ordenada corretamente para o fim, que aqui a gente poderia traduzir para virtude, é impossível aprender alguma coisa. Por quê? Exatamente se a gente pegar o mito do cocheiro, se a inteligência ela não manda nas nossas partes inferiores, os cavalos, né, que são o concupiscível e irascível,
ele vai desembestar e vai levar o cavaleiro para onde ele não quer. E quantas vezes na nossa sociedade, até mesmo na nossa vida, a gente vê isso, né? A nossa inteligência não tendo força suficiente para mandar na nossa parte inferior, né? Então, muitas vezes a gente começa a enxergar que algo é bom, que a gente deveria fazer, mas a gente não tem força para fazer aquilo. Exatamente porque a inteligência ela ainda não ganhou força o suficiente para abafar, né, e para fazer com que os cavalos ali, né, aqui na analogia, eles respeitem o cavaleiro, né? Então isso é extremamente importante, porque quando a gente fala de processo educacional, a gente não pode recortar o ser humano, não se pode dar educação sob somente uma perspectiva. Então, a nossa educação que a gente deveria visar não é uma educação que a gente está simplesmente tentando fazer com que a criança adquira mais conteúdo, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Na verdade, é aquilo que a gente comentava nas aulas de filosofia. Isso é muito mais perigoso do que benéfico, né? No sentido de que o conteúdo isolado por si só, numa alma desordenada, e numa alma que não tem os princípios, no caso aqui nos princípios cristãos, né, para ordenar a alma para um determinado fim, aquilo ali vai muito certamente produzir muito mais soberba do que, de fato, conduzir a alma para o fim. O São Paulo falava isso lá na carta aos Romanos, se eu não me engano. Eu acho que é Romanos. A ciência incha e a caridade constrói, né? Então, a ciência por si só, ela deve ser usada considerando o homem como um todo, e não somente um recorte. Então, isso está intimamente vinculada com já esse ideal que eles chamavam na Grécia, né, de paideia, né, de fazer com que as pessoas vivessem uma vida ordenada para um determinado fim, né? E isso é extremamente importante entender, porque o Aristóteles, a gente vai ver daqui a pouco, ele constrói um arsenal de conhecimento acerca da natureza humana, que você vê claramente que uma pessoa desordenada muito certamente nunca alcançaria aquele fim, né? Porque é algo extremamente elevado, né? E esse, muito certamente, foi a principal contribuição desse processo educacional que nós estamos vendo, né? Bom, para o Platão, então, para a gente ir encerrando, né, o Platão, ele fala, então, que ele entra, então, naquilo que a filosofia chama do mundo das ideias, né? E o que é o mundo das ideias? Exatamente por ele beber da filosofia naturalista, de tentar reconhecer no cosmos que há uma ordem e tentar levar aquilo para a vida dele, né? Porque a gente lembra aqui que o Platão ele foi discípulo do Sócrates, e o Sócrates foi um filósofo extremamente preocupado com o desenvolvimento das virtudes, né? O Sócrates dizia que não tem como conhecer algo se antes você não conhecer a si próprio, né? Se você não se conhece a si mesmo para poder ordenar e rejeitar aquilo que é corrompido dentro da sua própria natureza, dentro do seu estilo de vida, muito certamente a gente não vai alcançar o fim, né? Então, veja que está intimamente relacionado. E o Platão, ele fazendo essa leitura da filosofia da natureza, junto com a filosofia do homem, né, que foi o que o Sócrates colocou, ele então entra no que de fato era o bem para a alma, né? O que de fato é o bem? Porque as pessoas, elas lutam por tantas coisas, e essas coisas muitas vezes são bem inferiores, né? Então vejam que está também intimamente relacionado com a virtude da justiça, da gente ordenar os bens em que nós buscamos. Há bens que são inferiores, há bens que são superiores, né? E o Platão ele falava isso, todo mundo busca o bem. Agora, qual bem, o que a pessoa vê como bem, precisa ser colocado em xeque, né? Que foi aquilo que a gente colocou na aula passada, né? Então, o conhecimento ele estava muito relacionado, né, com aquilo que ele chamava de anamnese, né? No sentido de tentar ir fazendo uma recapitulação das suas próprias intencionalidades, né? Então, por exemplo,
Da onde que o Platão bebeu isso, né? Foi exatamente da maiêutica socrática, né? Porque muitas vezes as pessoas elas falavam que elas sabiam determinadas coisas, mas quando você ia investigar aonde estava a raiz daquilo, no fundo a pessoa ela não sabia o que ela estava fazendo. Então a pessoa ela estava simplesmente seguindo aquilo com que a cultura estava pedindo para ela fazer, né? Muito semelhante com os nossos dias atuais, né? As nossas ações elas são intimamente impactadas pela cultura. Quantas vezes a gente toma ações imitando as outras pessoas, imitando a nossa cultura, e a gente não sabe o princípio dessas coisas. Por que a gente está agindo daquele jeito? Né? Quando a gente vai tomar uma determinada ação com as nossas crianças, com os nossos filhos, por que nós estamos fazendo aquilo? Visando qual finalidade? Então vejam que isso é algo extremamente exigente. É muito difícil fazer isso, porque, na verdade, isso daqui está relacionado com uma virtude da inteligência que é chamada a prudência, né? Da inteligência ser capaz de analisar uma situação antes dos cavalos começarem cada um correr para um lado. A gente, se não é na vida de vocês, vocês são muito sortudos, mas isso é assim na minha vida, né? Muitas vezes, um impulso, a gente faz as coisas no impulso, né? E dificilmente a gente usa a inteligência para pautar as nossas decisões. Na maioria das vezes, são as paixões, é o concupiscível, é o irascível, é o imaginário, né? É a nossa parte inferior, né? Então, o Platão, ele falava que a anamnese é exatamente buscar esta raiz da onde está saindo as decisões da nossa alma, né? E ele falava, vejam que interessante, né? Que existiam 3 degraus, né? Então, a primeira, que é onde que a maioria das pessoas ficam, na assimilação da opinião, né? Então, a inteligência, quando ela vai conhecer algo, o primeiro degrau que o Platão falava nas coisas sensíveis é conhecer a opinião das coisas. E aqui, novamente, né? Desculpa ficar trazendo bastante para os nossos dias, mas eu acho que é muito frutuoso aqui fazer isso. Mas quantas vezes nós vamos tentar aprender algo e a gente se baseia naquele conhecimento baseado na opinião das outras pessoas. Então, isso não pode ser assim. A gente deveria, obviamente, uma aula, o próprio Hugo de São Vítor falava isso, uma aula bem dada é uma aula onde que o mestre ele tenta meditar aquilo que ele descobriu a verdade na frente dos alunos. Então, parte do pressuposto de que alguém meditou a verdade, ou minimamente gastou um bom tempo em cima daquilo, para poder enxergar aqueles princípios e tentando conduzir a inteligência das pessoas que estão acompanhando no mesmo itinerário, para que, no fundo, a pessoa enxergue a mesma verdade. Então, vejam que isso está acima de uma simples opinião. É diferente de falar, Paulo, o que você acha se eu vou fazer com o meu filho? Eu vou para a esquerda ou para a direita? Eu posso simplesmente dar uma opinião, mas este é o primeiro nível do conhecimento e é um nível muito superficial. A gente não deveria tomar as ações de um processo educacional porque a gente está lidando com almas. Nós não estamos lidando com animais, né? Num cachorrinho, quando você vai adestrar um cachorrinho, se você acidentalmente dá um comando errado que era para ele sentar, você manda ele deitar, depois aquilo ali dá para ser corrigido, né? Na alma é um pouco mais complicado. Isso pode começar a gerar uma raiz de vício ali, que talvez vai prejudicar muito a criança para o fim dela, que é alcançar a sua plenitude na santidade, né? Depois, o conhecimento, né, o Platão chamava de dianoia, que no fundo é uma ciência intermediária. É interessante, depois a gente poderia explorar isso daqui mais nas aulas de filosofia, porque não é muito o foco aqui, mas a inteligência, quando ela vai fazer as abstrações, ela começa também por graus menores. E é exatamente isso que me parece que o Platão estava falando da dianoia, que é essa ciência intermediária. Eles tentavam fazer isso através do conhecimento matemático e geométrico. Por quê? Porque a matemática, ela traz essa característica de ser um elemento que é um elemento abstrato, né? Você não tem aquelas formas ali dispostas, onde que tem o número 1 na natureza, né? Você não tem um número 1 propriamente dito, você tem substâncias que têm aquele acidente ali, que é a quantidade, né? O Aristóteles falava que isso era a categoria do ser, que a quantidade está dentro da substância, mas não é a substância propriamente dito. A substância 1, ela é um ente de razão, ela está somente na inteligência.
né? E vejam que isso faz com que a inteligência ela comece a fazer abstrações e sair do mundo das opiniões. Isso para eles eram muito importantes. E depois entrava na noesis, né? E a noesis, o Platão falava que era a intelecção pura, né? E aqui ele cometeu um equívoco, que depois o Aristóteles discordou dele, mas para o Platão aqui, ele falava que o princípio último, ele era o bem. Então ele entra naquela famosa teoria, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é o mundo das ideias de Platão, né? Então ele falava que, no fundo, a inteligência, no fundo, assim, a inteligência mais pura mesmo, o bem mais elevado, é um bem que está somente no mundo das ideias e não pode ser alcançado. Porque tinha algumas coisas aqui relacionadas com doutrinas espirituais estranhas que eu não vou entrar nesse mérito. Mas tinha algumas coisas relacionadas à questão simplesmente da parte espiritual, depois de assumir outros corpos, que era um pouco como se fosse um reencarnacionista, né? Mas não é nada interessante aqui para a gente. Bom, mas para Platão isso não era verdade. Desculpa, para Aristóteles, né? E aí a gente então entra um pouco no Aristóteles. Para Aristóteles, o bem último que a inteligência pode alcançar, diferente do Platão, que era algo inalcançável, né? O Aristóteles, ele tentou fazer isso na Ética Nicômacos, né? E a Ética Nicômacos, ela é uma obra extremamente elevada para se estudar as virtudes, porque o Aristóteles, ele meio que destrincha a alma ali, as partes da alma, e ele vai tentando fazer uma relação de cada uma das virtudes, até mesmo com as partes da inteligência, né? Então, por exemplo, o fim último para o Aristóteles aqui nesse caso é o que ele chama de eudaimonia, né? Eudaimonia em grego significa bem, né? E aí é aquilo que entra também na questão da classificação dos bens. E para Aristóteles, o bem mais elevado nesse caso era o bem da inteligência, né? As verdades que a inteligência pode alcançar através da substância das coisas. Vejam que também tem bastante relação com isso que a gente falava dos degraus ali do Platão, né? As opiniões, coisas que muitas vezes estão somente no imaginário, as primeiras abstrações que a inteligência faz, que ainda não é a substância da coisa, e, em última instância, aquilo que a inteligência gera, que a gente chama de verbo, né? Que é o mais íntimo daquele conhecimento, mas que também a gente tratou lá nas aulas de filosofia, né? Bom, o Aristóteles, então, ele avançou bastante nessa questão das potências do homem, e isso fez com que ele chegasse num grau mais elevado acerca das virtudes, né? Acerca daquilo que o homem deveria buscar. E em cima disso, eu queria somente citar aqui algumas coisas que ele conseguiu fazer aqui, só para depois a gente fazer uma breve reflexão e encerrar essa parte da Grécia, né? Então, por exemplo, do ponto de vista educacional, uma das primeiras contribuições muito relevantes que o Aristóteles fez, que vai ser usado depois nas artes liberais, foi a questão da divisão dos saberes, né? Então, o que o Aristóteles fez? Ele olhou para a alma humana, enxergou que na alma humana existem divisões, né, que é o que a gente chama de potências, né? A gente está falando de divisões aqui, mas nós estamos falando também de algo espiritual. Então, é mais algo para que a gente consiga entender, né? Mas é como que são potências que a alma tem para atingir determinados fins, né? Então, a gente tem, por exemplo, na nossa inteligência, na nossa alma racional, nós temos a inteligência e a vontade, que é a parte mais superior. Na parte sensitiva, que a gente compartilha com os animais, nós temos o imaginário, nós temos aquilo que o Aristóteles identificou, que é chamado de sentido comum, nós temos os sentidos externos e os sentidos internos. Então, são quatro faculdades, né? Então, como que se dava o conhecimento segundo a visão aristotélica? O homem sempre precisa começar o conhecimento a partir das coisas sensíveis. Então, o primeiro grau é a gente fazer a assimilação através dos sentidos externos, né? Por exemplo, ver algo, escutar algo, né?
Tanto que a pregação ela vem através do ouvido, né? Que o São Paulo falava também, né? Acho que São Paulo. Então, o primeiro degrau da inteligência humana que não dá para se desprezar é o conhecimento sensitivo, é aquilo que a gente vê. Por isso que é extremamente importante, aquilo que a gente falou na aula anterior, o que as crianças veem, né? Qual o conteúdo que ela vê, porque aquilo ali vai ser gravado nas potências internas, que são as 4 que nós comentamos. Então, quando o conhecimento ele chega através dos sentidos, o próximo grau desse processo intelectivo é o que o Aristóteles chamava de sentido comum. Então, o que é o sentido comum? É, por exemplo, quando eu gosto muito de usar esse exemplo, eu sempre uso ele. Você vê um cachorro dormindo do lado esquerdo e um morto do lado direito, né? Os dois estão deitados com o olho fechado e às vezes a gente não consegue saber qual que está morto ou não. Então, através, por exemplo, do cheiro, a gente consegue saber que o cheiro está vindo do lado direito e não do lado esquerdo, né? Ou de uma determinada região, né? Que a gente está usando uma analogia bem pobre. Só que este conhecimento na alma, ele precisa ser unificado. Então, aquilo que a visão vê e aquilo que o olfato vê são coisas isoladas. O objeto da visão é somente as cores, e o objeto do olfato é somente o cheiro. O objeto do ouvido é somente os sons. Então, o sentido comum, ele unifica todas essas informações e ele dá para a nossa alma interna, a nossa alma sensitiva, uma informação única. E aí tem uma série de coisas aqui que não daria para explorar agora, mas que a gente também já viu um pouco lá nas aulas de filosofia. Bom, uma vez que isso é assimilado, então, de uma forma única, isso é gravado na nossa memória. E aqui, nesse caso, é na memória sensitiva. Então, a memória sensitiva, ela grava a informação que veio dos sentidos externos, e aí tem o objeto da memória, que não é interessante aqui, mas só para a gente entender até onde Aristóteles chegou. E depois da memória, essa informação ela passa para o imaginário. E aí é o último grau da parte sensitiva, que é o que os animais também têm. O animal também tem imaginação. Ele também sonha, por exemplo. O animal também faz operações através do seu imaginário. De reconhecer, por exemplo, que o dono, ele é bom, que uma pessoa fez o bem para ele, fez o mal, segundo aquelas coisas sensitivas. Bom, do imaginário para frente, o que nos distingue dos animais, segundo Aristóteles, é a nossa inteligência. Então, existem duas faculdades na alma humana que distinguem nós dos animais, que é a inteligência e a vontade. Então, a inteligência, ela tem duas potências internas, que faz com que uma delas ilumine o imaginário e vê a informação que chegou no imaginário e tire a abstração dali, que é aquele segundo grau que o Platão falava. O terceiro degrau, que é o mais profundo, que dificilmente a gente consegue alcançar, é a geração do verbo. E a geração do verbo, ela se dá através do processo de meditação, né? Uma vez que a inteligência ela enxerga a verdade, então, ela convida a vontade para querer aquele bem, né? Então, é através do conhecimento da verdade e da assimilação da verdade no seu grau mais profundo que a nossa alma ela vai ganhando forças para fazer aquilo que nós não conseguimos. E isso é muito fácil de ver na nossa vida, né? Quantas coisas que 5, 10 anos atrás a gente via e para nós não fazia sentido, porque a gente não conhecia aquelas coisas, né? Então, em cima dessas potências, o Aristóteles, então, ele organiza as ciências, né? E aí ele fala que as ciências, segundo aquilo que o homem tem de mais elevado, ela poderia ser dividida em ciências teoréticas, né? Que aqui, no caso, depois vai se tornar a metafísica, né? Que é uma busca da verdade de forma mais desinteressada. As ciências práticas, que, no caso, diz respeito à questão da ética, né? Depois isso foi culminar num outro campo da educação, da ciência, que é chamado de ética, né? Que é onde a gente estuda as virtudes, no qual o homem, através dessas verdades, ele tenta assimilar este conhecimento internamente. Então, é um conhecimento que, inicialmente, ele produz o fruto na própria alma, na nossa própria alma, né? E o terceiro tipo de ciência, né, que o Aristóteles falava, é as ciências produtivas, né, que são as ciências práticas, né?
que através da inteligência o homem vê um determinado objeto e produz aquilo externamente. Por exemplo, um copo, um computador, um objeto. Então o homem produz os seus instrumentos de trabalho, que é o que o Marx falava, né? Mas vejam que existem duas outras questões aqui mais elevadas, né? Porque das três, o Aristóteles falava que a verdadeira felicidade ela estava nas ciências teoréticas, né? Na busca da verdade de forma desinteressada. Depois, o Aristóteles falava também que para que a gente conhecesse uma determinada ciência, né, era necessário olhar para essa ciência sob diferentes perspectivas, que aí em cima disso ele chega na teoria da causalidade. Então a gente precisa olhar para um material, por exemplo, um objeto, que é uma assimilação mais simples, através da sua causa formal, material, na sua causa eficiente e final. Né? Então, por exemplo, esse copo. Qual que é a matéria deste copo? Esse copo ele é feito de vidro. Mas falar que um objeto é feito de vidro não nos diz muita coisa, porque a lâmpada é feita de vidro, a jarra é feita de vidro. Então, vários objetos são construídos com essa mesma matéria. A forma é aquilo que diz respeito ao formato, mesmo se a gente pegar aqui no caso mais simples, né? Poderia ficar mais complicado se a gente leva para o campo da alma, por exemplo. Mas para um copo, por exemplo, esse copo ele tem um formato cilíndrico. Não sei exatamente qual é o formato geral dele, mas poderíamos dizer que seria talvez um formato cilíndrico, só para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Mas falar também somente com o objeto é cilíndrico não nos diz muita coisa. Né? A gente precisa também unificar as duas coisas, ver qual que é a matéria e qual que é a forma. Tendo a matéria e a forma, a gente poderia também entender qual é a causa eficiente, que diz respeito a quem criou aquele objeto, né? E olhando quem criou aquele objeto, a gente pode ver com qual finalidade este objeto foi criado. Né? Então, o copo ele foi criado para o homem beber água. Apesar de que eu posso pegar o copo e acertar a cabeça de outra pessoa, acertar meu irmão, colocar no peixe de porta, fazer qualquer outra coisa. O copo ele não foi feito para essa finalidade. Então, conhecer as perspectivas de um determinado objeto ele ajuda a inteligência a alcançar o grau mais elevado dessas ciências que o Aristóteles ele classificou, né? E aqui, novamente, a gente pode traduzir isso para a questão da educação, né? A gente está educando para quê, né? Bom, depois, o Aristóteles ele vai também fazendo uma classificação do ser. Então, ele identifica que nos objetos existem aquilo que é a substância e aquilo que é o acidente. O acidente ele faz uma classificação depois em outros 9 tipos de acidente. Então, por exemplo, esse copo, uma vez que a inteligência ela assimila que isso daqui é um copo, a gente está assimilando somente a substância. Mas o copo ele pode ser de plástico, de vidro, de ferro, de alumínio. Uma vez que a inteligência assimilou a substância, atribuir aquilo para uma parte acidental, que é cor, forma, tipo da matéria, isso é muito fácil, porque a inteligência já enxergou a substância, né? No caso do copo de vidro, o copo é um acidente do vidro, a substância é vidro. A substância mesmo, do ponto de vista ontológico, é o copo. Não, assim, o ser é o vidro. Na realidade, a matéria, a substância da matéria é o vidro. Mas aí por isso que tem as quatro causas, né? O copo vamos dizer, o acidente, a causa eficiente causou na substância do vidro. Qualquer coisa que diz respeito à matéria que aquilo é feito é a causa, segundo o que Aristóteles falava, é a causa material. Então, por exemplo, na substância do homem, né? O corpo é a matéria, né? Mas, por exemplo, um casal de gêmeos idênticos, a matéria parece idêntica. E o que difere os dois? A alma. Então, o que faz um homem, no fundo, é a alma. É o composto, né? É o composto, é o corpo e a alma, Mas a forma substancial do corpo é a alma. Né? Aí, quem falou que é o composto foi o São Tomás, né? O corpo e a alma, né? Mas,
Eu não sei se você não concorda, acho que pode discutir. A ideia é a gente tentar chegar na verdade mesmo, né? Mas é aquilo que a gente falava. Se você simplesmente falar que a substância do copo é o vidro, então tudo que é vidro é copo. Não pode ser a substância. Não, então, é porque o copo e a jarra são artificiais. Eles não que eles não existem, eles existem, mas eles existem a partir da produção, né, das ciências poéticas do homem. No caso da madeira, a substância é a árvore. O homem é que dá um outro formato para os pedaços de árvore fazer a mesa. Uhum. Mas a mesa é um ente artificial. Uhum. É só essa questão, porque assim, é comum, por exemplo, falar da casa, né? A finalidade de morar, o pedreiro da casa eficiente, os tijolos da matéria e o formato da casa. Uhum. E muito comum dar esse exemplo de coisas produzidas. Uhum. Mas, assim, vou falar quando os filósofos pensaram, mesmo na história. Mas, na realidade, assim, não estou querendo dizer na verdade, mas na realidade do ser, a primeira substância é aquilo que a coisa é, independente da ação humana. Só essa questão. A gente poderia, por exemplo, usar um exemplo da árvore, né? Por exemplo, por que a substância da árvore é a forma da árvore, né? E não é a matéria? Porque se você... até o Aristóteles ele falava isso. Quando você divide muito a substância, você pode desconfigurar ela. Então, por exemplo, se você pega uma árvore que tem um formato, a partir do momento que a inteligência enxergou que a forma é uma árvore, a gente consegue assimilar que, mesmo a árvore sendo pequena, frutífera, grande, seca, ela tem o formato da árvore. Se você tira um recorte muito pequeno daquela matéria, por exemplo, somente a madeira, um pedacinho de madeira não é árvore. Aquilo passou a ser um pedaço de madeira, né? Tem umas questões um pouco meio doidas aqui, tipo, por exemplo, acho que ele usa o exemplo acho que não sei se é ele ou São Tomás, que usa o exemplo da lagartixa, né? Alguns seres que você pode dividir e eles dividem a substância, mas é uma coisa um pouco fora do contexto aqui, que é um pouco mais complexo. Mas ele usa lá o exemplo do rabo da lagartixa, que continua mexendo, né? Então, tem seres que você dividir ele, talvez aqui entra até nas questões aqui mais celulares, aqui, você pode entrar em outra substância, né? Por exemplo, quando tem a ovulação, aquilo aí gera uma outra substância, né? É um outro ser humano, apesar de que ele está vinculado aos pais, né? Mas é uma coisa meio... assim, é bem filosófica mesmo, né? Então, o acidente são 9 acidentes. Então, você tem, por exemplo, o tamanho. Esse copo, por exemplo, ele é médio. Tem um copo grande, um pequeno. Um outro acidente, por exemplo, é a cor. Esse copo ele é transparente. São as variações. Um outro é o tempo e o espaço. Então, é aonde que esse copo está colocado no tempo, né? Tipo, está colocado aqui em cima de uma mesa, nesse determinado ano e tudo mais. Então, são 9... o acidente ele é dividido em 9. Né? Tem ação e paixão, relação. Por exemplo, a relação, ela foi usada, o Santo Agostinho usou a categoria da relação, pegando a questão da relação mesmo, porque existem 3 tipos de relação, para explicar a Santíssima Trindade. Então, ele começou a explicar a Santíssima Trindade através de um princípio filosófico, mas o Santo Agostinho. Né? Eu não sei se só São Tomás que concluiu, são 4 relações. São 3 pessoas e 4 relações. Paternidade, afiliação, expiração e processão. O Santo Agostinho ele falava que são 3 relações, né? Porque o que está por baixo da relação, isso foi até um negócio que a gente ia até entrar um pouco daqui a pouco na aula dos Romanos, né? Que teve a questão da assimilação de 2 idiomas, que foi o latim e o grego, ela causou alguns problemas também, até mesmo nos primeiros concílios, né? Tem uma história lá que o Papa ele enviou uma carta, se eu não me engano foi São Jerônimo que refutou, porque o que os gregos falavam que era de pessoa, eles usavam um termo grego. E aí, se eu não me engano, é hipófise, né?
que é o que está por baixo da substância. Só que para a natureza humana, o que difere, por exemplo, nós? O que difere no fundo uma pessoa de outra é a alma. A gente deu o exemplo aqui dos gêmeos, né? Então, a alma é única. O corpo também é único, mas ele pode ser idêntico, né? Assim, o homem é o composto, é o corpo e a alma, mas a substância do homem é a alma, né? E aí, quando o Papa falou essa questão da hipófase, né, o São Jerônimo falou, não pode ser, porque é uma pessoa, e são 3 deuses, né? Se você fala que são 3 substâncias, chamando isso de hipófise, que é o que os gregos entendiam como a natureza humana, então você está falando que são 3 deuses diferentes, porque tem 3 substâncias diferentes, e a substância é uma só. E aí o que Santo Agostinho faz? Ele identifica que o que difere a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é exatamente a relação, né? Então, o Pai, ele se relaciona com, enfim, a relação, né? Eu acho que logo no começo da São Tomás fala do Pai, tem relação de paternidade com o Filho, tem relação de inspiração com o Espírito Santo. O Filho tem relação de filiação com o Pai. E o Espírito Santo tem relação de processão com o Pai através do Filho. Por isso que são 3 pessoas mais 4 relações. Mas se você olhar, por exemplo, do Pai, ele se relaciona com o Filho e o Espírito Santo, mas ainda é o Pai, né? Então, assim, a relação... Sim, então, porque é uma pessoa, mas 2 relações. É complexo, porque aí não seria trindade, né? Inclusive, assim, a relação não vamos dizer... porque o que exatamente... Ela não exatamente explica o mistério da Trindade, porque é um mistério, né? Ela não explica, mas o que Santo Agostinho fala no De Trinitate, né? Assim, até onde a razão humana pode ir, o que Nosso Senhor deixou na Sagrada Escritura foi exatamente a relação, né? O meu Pai que está no céu, o Filho, e a partir disso que ele começou o arcabouço. Quem levou isso ao cume foi Santo Tomás, né? Mas até os primeiros concílios que discutiam-se bastante acerca da Santíssima Trindade, foi o Santo Agostinho que fez os passos mais importantes ali, né? Tem um outro termo, é Lucia, né? Não sei. Acho que é hipóstase e Lucia. Realmente não sei qual que é. Com esse significado, não vou nem tentar. Essa questão das 2 palavras, da Lucia, é porque quando o Cícero, até isso que já entra bastante no que a gente vai falar hoje, porque na educação romana, aos poucos, o que aconteceu? A Grécia, ela tomou a Roma por cultura. A Roma invadiu Grécia, né? O Daniel Hopes fala isso, né? Roma tomou a Grécia pela espada e Grécia tomou Roma pela cultura, né? E na educação romana, não se tinha um desenvolvimento educacional muito elevado, né? O que se tinha na educação romana, acho que a gente já pode até entrar, depois eu faço uma última reflexão aqui da questão dessa analogia aqui dos gregos, mas a gente já falou muito de grego também. Mas foi exatamente a questão de que na educação romana, o que se tinha acerca da educação era algo muito, muito voltado para uma educação mais do camponês, né? Você não tinha uma educação tão representativa assim, que tivesse um impacto tão forte na cultura como teve na cultura hebraica e grega, né? Tanto que, por exemplo, a educação da romana no começo, né, por volta dos 400, 500 anos antes de Cristo, ela era uma educação totalmente familiar, muito diferente da educação dos gregos, né? Que nos gregos a família ela não tinha vez para educar as pessoas. A criança ela era dada, por exemplo, para um filósofo, né? Não era dado, já era um adulto no caso, né? Mas no caso da Esparta que a gente viu na aula retrasada, as crianças pequenininhas com 5 anos já era tirada para a guerra, né? Então, não era a família que educava a criança, né? Na sociedade romana, sim, quem educava era a família. Então, acho que até os 7 anos, se eu não me engano, a criança ficava somente com a sua mãe. Dos 7 anos em diante, até os 17, se eu não me engano, a criança ficava, se fosse homem, ficava com a figura do pai, né? E depois, quando ela ia para a sociedade fazer alguma coisa, ela passava um último ano ali com alguém com que a família elencava
para ela aprender um pouco mais acerca da política ali, mas não era essa polis que tinha a visão grega, era uma coisa mais elementar. Porque a cultura romana, ela é uma cultura mais patriarcal nesse sentido, né? Tinha as figuras dos patriarcas da família, né? Então, na própria... A cultura é porque ela foi dividida em 3 etapas, né? Mas antes de chegar ao Império, na formação de Roma mesmo, as pessoas que mandavam, ela era também os pais de família, né? Tinha meio que essa hierarquia como se fosse um regime aristocrático, né? Não era democrático, né? Quem mandava era a sucessão de uma família para outra. Então, exatamente por isso, o pai e a mãe estavam interessados com que as crianças elas depois tomassem a sucessão do governo, né? A sucessão de mandar ali nas coisas, né? Tem um outro ponto bem interessante, que essa questão de passar ali o conhecimento, né, do pai para o filho, né, isso no fundo produzia também um ideal moral, né, e os autores, os historiadores que pelo menos eu já tive contato, fala que foi daí que veio, por exemplo, a questão do direito romano, né, porque na Grécia todo mundo podia falar o que quiser, né? Todo mundo participava, obviamente, tinha toda uma questão moral envolvida. As pessoas, elas tentavam, sobre certo aspecto, nem todas as pessoas alcançavam o que os filósofos alcançaram, mas as pessoas tentavam, minimamente, tentar viver uma vida mais coerente. Agora, na civilização romana, não. Na civilização romana, o que se tinha era o filho tentando aprender aquilo, a virtude com o próprio pai, com a própria mãe, né? E isso veio, me parece que foi uma das raízes ali do direito romano, porque as pessoas elas conservavam as leis antigas, né? Então, aquilo que foi julgado como sendo correto na família muitas gerações atrás, ainda assim era vivido. Então, as coisas tinham mais ordem nessa perspectiva, né? Tá, um ponto interessante aqui em relação à civilização romana é que, quando a gente olha para a figura dos gregos, né, a mitologia, ela tinha ali, no fundo, um ideal de um herói. Então, lembram que a gente comentou lá que o Platão falava que as crianças não teriam que ter contato somente com coisas boas no começo e tudo mais? Através do exemplo dos grandes heróis, aquele exemplo ainda era pela poesia e pelos mitos. Então, era uma figura muito mais abstrata, diferente da figura romana, que os heróis, aqui nesse caso, ela era uma figura personificada, era o pai de família. Então, a virtude ela era ensinada no berço da família, não lendo num poema o que as pessoas fizeram, como que foram os grandes feitos do passado, mas sim aquilo que foi feito no próprio berço da família, né? Só que as virtudes também, elas eram vividas numa forma mais rasa, né? No sentido de que as virtudes que eram mais desenvolvidas aqui no caso, pelos que os historiadores citam, né? A virtude, por exemplo, da austeridade, de viver uma vida simples, uma vida do campo, porque eles estavam preocupado com a questão dos camponeses. Mas é interessante porque é aquilo que a gente estava comentando, vejam como que depois isso vai ter a gente vai tentar amarrar essas 3 pontas na Idade Média, né, que foi quando a igreja tomou a educação. Então, a família, ela passa com essa perspectiva da civilização romana a ter um processo, um protagonismo na educação muito forte, que não tinha no grego, né? Mas também, na civilização romana, você não tinha o desenvolvimento da cultura que teve na Grécia, principalmente pelo desenvolvimento da filosofia. Então, a filosofia, ela também o Ocidente também vai beber da filosofia da Grécia, para depois juntar todos esses elementos e tentar fazer uma educação que abarque toda a visão do homem. E a civilização hebraica, que representa a parte espiritual, que principalmente foi feito, como nós vimos nas primeiras aulas, através da Sagrada Escritura, o Ocidente também vai trazer isso para a educação, a igreja, na verdade, na Igreja Católica. Então, vai colocar isso tudo, fazendo com que o homem seja educado
começando no berço familiar, mas para a alma, para a parte racional, desenvolvendo as virtudes do homem através da inteligência, mas também sob o último aspecto para chegar na parte espiritual, que era na Sagrada Escritura. A grande obra que regeu a educação na Idade Média foi Poxa vida, agora esqueci o nome. É de Santo Agostinho, de doutrina cristã, né? A doutrina cristã. A gente vai olhar um pouco essa obra depois. E é interessante porque quando eu estava olhando as obras do Rui Afonso da Costa Nunes, ele sempre falava desse livro. Daí eu fui e comprei o livro da Patrística para ver. E o livro ele é um manual de exegese. Então, assim, é impressionante como a gente vê que é aquilo que a gente comentava. As artes, elas estavam direcionadas, no fundo, para alcançar a teologia, para alcançar o fim último do homem mesmo, né? Então, o que as pessoas faziam na Idade Média, abrindo um grandíssimo parênteses aqui, porque não é o intuito dessa aula, mas era, principalmente, até mesmo a espiritualidade, era se dada através da Sagrada Escritura. Né? Essas questões, por exemplo, dos jesuítas, carmelitana e esses vários carismas, eles veio meio que como um ponto ali para poder conter a reforma protestante, mas a gente vai ver isso mais para frente. Antes disso, a espiritualidade era praticamente vivida em cima da Sagrada Escritura, quase na sua majoritariedade, pelo menos isso eu já vi em vários autores. Tá. Um ponto aqui em relação à civilização romana, porque aí a gente finaliza essa parte mais introdutória, e aí na aula que vem a gente começa de fato na Antiguidade Cristã, foi que a civilização romana, ela, de cara, como ela tinha essa visão muito utilitarista, ela não aceitou muito bem essa questão da cultura grega. Até porque eles tinham toda essa questão mais patriarcal que nós comentamos. Era o que o pai de família falava, né? Era o que estava ali enraizado na família deles, né? E aí, isso fez com que os gregos eles tivessem uma certa aversão a algumas coisas que os gregos trouxeram. Uma delas foi a filosofia, né? A filosofia e a música, né? Porque eles não viam uma utilidade daquilo, né? Assim, de forma tão imediata, né? Algo que nós bebemos hoje também, porque se a coisa não é útil, se eu não aprendo algo que eu vou ter que sair daqui e já aplicar, muitas vezes a gente tende a desprezar esse conhecimento, né? A gente não tem muita paciência para construir a linha do tempo das coisas e depois tirar uma conclusão. Tá. Essa questão do desprezo aqui em relação à educação física e à música, né? Ela também se dá, né, desse ponto utilitarista, né? Porque os gregos, eles viam também os romanos meio que como bárbaros, né? O que eram os bárbaros? Aquelas pessoas sem cultura, né? Porque, veja, a diversão dos romanos era, por exemplo, levar os filhos para poder ver as pessoas serem mortas nas arenas, né? Então, assim, era uma coisa que não se tinha cultura ali. Diferente da Grécia, que você tinha os estádios onde as pessoas iam para praticar os esportes. Então, os romanos também desprezavam a questão da educação física, né? Porque a educação física ela não fazia sentido aqui nesse contexto utilitário, né? A música, como os romanos eles tinham uma visão mais austera do que a Grécia, a música ela passava aquela ideia que nós comentamos na aula anterior de gerar uma parte mais sensível na alma, uma parte que vai mais para a feminilidade, né? Parte mais feminina, no caso. Que igual o Platão falava, se você dá só educação física, a criança fica muito bruta. Se você dá só a música, se for um homem, vai ficar um homem mais afeminado. Então, a ideia deles era tentar fazer um equilíbrio entre a razão, entre a parte sensível e a parte mais austera, né? Então, como os romanos eles não estavam muito interessados nisso, eles desprezaram também a questão da música, né? E aí, fazendo mais um parênteses aqui, é interessante porque o próprio rito romano, né, da Santa Missa, ele parece que bebeu dessa questão mais austera da cultura romana, né? Porque se a gente, por exemplo, analisa o rito tridentino, ele é um rito muito austero, né? No sentido assim, de que não tem nada sensível ali, né? Igual os protestantes falam lá, que você precisa ter uma música que mexe com as emoções, não tem isso. É o santo sacrifício
A maioria do rito tridentino, o padre faz as orações ali da oração eucarística em silêncio, os fiéis nem sabem o que ele está rezando, né? Então passa essa visão mais austera também, né? Mais seca, né? Que tinha a visão dos romanos, né? Tá, para a gente já indo aqui para o final, então, a educação grega, eu trouxe até um pedaço aqui do Marrou aqui que ele fala, né? É muito interessante. Ele fala assim, né? Quando ele vai analisar como é que eram as escolas, né, romanas, né? Ele fala assim, né? Os 3 capítulos que se seguem são, em certo sentido, quase inúteis. E isso a gente está na página 400 do livro. Tá? O livro, acho que vai até a página 600. Então não vou ler isso aqui, não. Inúteis, Por quê? Porque aí o que ele justifica, né? As escolas romanas, quer se trate do seu quadro, do seu programa ou dos seus métodos, limitam-se a imitar as escolas helenísticas. E as escolas helenísticas, elas foram escolas que vieram da Grécia. Porque na Grécia, quando a Grécia ela foi cair o período clássico, que entrou o período que a gente chama de helenístico, né? Foi quando o Império da Macedônia conquistou a Grécia, né? Que foi o Alexandre o Grande. O que aconteceu? O Alexandre o Grande ele tinha uma simpatização muito grande pela Grécia. Então, o que ele fez? O helenístico, ele vem, como eu disse, eles viam que ele era os povos helenos, né? Não era a Grécia, eram os povos helenos. Então, o helenístico, ele vem nesse sentido de uma cópia da cultura. Porque o que o Alexandre Grande fez, que depois o Império Romano vai copiar isso também, que teve um papel crucial na difusão do Império Romano, foi dar uma certa flexibilidade para as pessoas viverem a sua cultura local. Então, eles dominavam a área ali, né, os povos, fazia com que aqueles povos pagassem um determinado tributo, e eles colocavam ali a arquitetura e toda a parte romana, da Grécia, desculpa. Então, os teatros, as coisas que tinham somente na Grécia, as pessoas elas ficavam vislumbradas com aquilo, né? Apesar de que o teatro é mais para a questão da Roma, né? Mas, por exemplo, o atletismo, essas questões de entretenimento, o Alexandre o Grande levava. Também teve uma questão cultural muito forte, por exemplo, a própria cidade de Alexandria, que não era na Grécia, né, mas depois foi quase considerada ali uma cidade grega, né? E isso tudo foi feito porque o Alexandre o Grande tentava levar a cultura grega para aonde que ele era, aonde que ele adentrava ali, né, aonde que ele conquistava, né? Então, quando os romanos eles tomaram a Grécia pela espada, os romanos eles sentiram uma certa vergonha, porque as pessoas eram mais cultas, elas falavam, eram pessoas polidas, tinham muita cultura, sabiam muito o idioma, enfim, outras coisas, né? Então, isso, esta educação que entrou na cultura helenística foi exatamente a educação que depois passou para a cultura romana. Então, é por isso que o autor, o Marrou, ele fala isso. Porque olhar para, por exemplo, essa questão da educação no berço familiar, que era para formar um camponês, não tem tanta relevância assim, mas vai ter na perspectiva de que a família toma um protagonismo aqui na educação, como nós já dizemos, né? Deixa eu ver. 10 para as 10? 10 minutinhos que eu já finalizo, tá? Bom, tem um ponto interessante aqui, que aos poucos, né, como é que o livro aqui, ele narra que essa cultura, ela foi entrando, a cultura da Grécia foi entrando em Roma, né? Inicialmente, através dessa própria configuração da sociedade, que era uma configuração um pouco mais aristocrata, né? Um pouco não, era aristocrata, né? Aonde que os patriarcas ali, os pais de famílias que mandavam. Então, como essas pessoas elas tinham mais dinheiro e os gregos eles passaram a ser escravos, porque Roma que tomou, né? Existiam muitos gregos que eram eruditos, né? Então, aos poucos, os gregos eles começaram a ensinar os filhos dos romanos, isso, dos romanos mais ricos, né? Então é aí que entra essa questão meio que a gente ia falar um pouco dessa questão bilíngue que ainda não tinha tido em Roma. Desculpa, na Grécia, porque a Grécia ela não tinha interesse nenhum em aprender latim, né? Porque a Roma ela nasceu na região da Láctea, né?
Lácia, né? É onde que estava a Itália e Roma. Daí que vem o latim. E eles não tinham produção cultural nenhuma. Então, para que os gregos iam aprender um outro idioma para poder acessar algo que nem existia? Né? Então, o que aconteceu foi que, aos poucos, os romanos eles começaram a aprender o grego. Só que quando entrou as escolas helenísticas, né, que ela era dividida em 3 etapas, as primárias, o ensino primário, o secundário e o ensino superior, né, no ensino primário, o que eles aprendiam, né? Era basicamente, é interessante isso, né? Porque o que acontecia? Os romanos, como eles tinham escravizado os gregos, então os gregos, o escravo grego pegava o aluno e levava até a casa do professor, que fazia essas primeiras iniciações rudimentares do ensino primário, que dava ali até mais ou menos dos 7 aos 10 anos, né? E o escravo, nesse caso, o nome que ele assumia era o pedagogo. Acho que a gente já falou isso, né? O escravo, nesse começo da educação romana, o pedagogo era o escravo. E é meio interessante, porque se você for ver, o pedagogo é aquele que consegue conduzir o aluno até aquele saber, até aquele que tem o domínio do saber, né? Porque quando o escravo ele não tinha capacidade de ensinar dentro de casa, ele conduzia até o professor. Então, isso começou a se dar através do pedagogo nesse quesito, né? No ensino secundário, era estudada a gramática, que era mais ou menos dos 10 aos 16. E a gramática, ela tem muito essa visão, por isso que eu tinha falado dado um pouco enfoque nessa questão do Aristóteles, dessa questão mais metafísica, de classificar as coisas, porque a gramática, ela tinha mais essa perspectiva de classificar a linguagem, de colocar ali, isso é verbo, isso é advérbio, isso é um artigo, isso é um sujeito, e identificar essas coisas na realidade. Só que como que eles faziam isso? Através da poesia. Mas a gente acabou de falar que os romanos, eles não tiveram um desenvolvimento cultural, então não tinha poesia, pelo menos não no nível de Homero igual tinha na Grécia. Então é aí que surge, por exemplo, o Virgílio, né, que começou a fazer as primeiras poesias, não as primeiras, mas as mais elevadas poesias no idioma latino, que depois isso, aos poucos, foi fazendo parte do sistema escolar na língua vernácula, que era o latim. Então, conforme essas escolas elas também foram evoluindo, o grego ele também foi perdendo um pouco a sua utilidade, porque eles tinham essa visão mais utilitarista. E aí chega, por exemplo, na questão do ensino superior, que eles estudavam a retórica. E aí, um dos grandes autores que contribuiu para desenvolver a retórica no mundo latino foi o Cícero. Né? E o Cícero depois também a gente vai ver, talvez nas próximas aulas, teve um desenvolvimento das artes liberais fortíssimo, de poder dividir ali a questão da gramática e das partes ali das artes liberais, que foi usado na Idade Média. Então, vejam que interessante, o Cícero, quando ele começa a fazer esse desenvolvimento mais retórico, tanto que eu acho que ele é considerado como um dos textos mais elevados na língua latina, né, no latim, quando ele começa a fazer toda essa produção, o grego ele perde mais ainda a força, porque não tinha nem mais poesia, nem mais a parte da retórica. Então as escolas elas passam a estudar mais o latim. E aí entra, um exemplo que eu ia trazer, essa questão da Santíssima Trindade, que o Papa tinha feito a parte da ousia ali e da hipófase que o São Jerônimo refutou, né? Falou, não pode ser assim, né? Por quê? Só para trazer como exemplificação de que essa mistura, aos poucos, existia muitos termos que somente tinha no grego e não tinha no latim ainda. E o Cícero ele contribuiu muito com isso, de tentar colocar esses termos na língua latina, né? Mas que, num primeiro momento, algumas palavras ali, elas tinham um sentido mais oblíquo, né? Tipo, significava duas coisas ao mesmo tempo. Bom, então era isso que eu queria passar. A gente fecha, então, com a questão dos romanos também. Eu ia ter entrado um pouco mais em como que se deu a parte da helenização, mas não deu tempo, mas acho que
não é tão relevante assim. Com isso, então, a gente poderia concluir aquilo que eu já comentei, né? Mas sintetizando novamente, né? Os hebreus, depois isso vai ser incorporado como a parte espiritual, né? A parte da Sagrada Escritura e da tradição da fé. Óbvio, não puramente, né? Teve todo o período ali, toda a questão de como que isso chegou, igual a gente acabou de ver aqui com a questão entre Grécia e Roma, como que isso foi se fundindo, né? A parte dos gregos, a parte intelectual, mais o desenvolvimento das virtudes por meio da inteligência, principalmente por Aristóteles e Platão, e os romanos mais com essa questão mais patriarcal, dos pais mandarem ali, da criança ficar dentro do seio familiar, isso tudo depois vai ser unificado ali. Um ponto interessante que eu vou deixar aqui, que aí a gente pode dar seguimento a partir disso na próxima aula, é que na cultura grega, no período helenístico, saiu-se duas correntes filosóficas. Na verdade, assim, teve a filosofia clássica, que foi o que a gente está comentando de Platão e Aristóteles, mas na época dos sofistas, que tinha democracia extrema ali, as pessoas elas estavam mais interessadas em ganhar o poder em praça pública. E isso vinha através da retórica. A pessoa precisava falar bem para ganhar votos. Então, os sofistas, eles começaram a pegar aquele ideal grego, de Platão e Aristóteles, ainda não tinha o Aristóteles, né, mas o ideal ali que tinha até na época de Sócrates, e levar isso para uma visão mais utilitária, de poder tentar ganhar riqueza com aquilo. Essa visão mais utilitária foi o que chegou em Roma. Então, foi essa educação que estudou, muito certamente, os santos padres da patrística ali. Não foi a escola de Platão e Aristóteles, não. Que foi o Liceu e a Academia de Platão, né? O que eles estudaram foi nessa questão helenística, que tinha mais uma visão sofística, né? Que era uma visão mais utilitarista. Então, daí a gente começa a entender, a partir da aula que vem, um pouco do embate que teve também entre a filosofia e o mundo cristão ali, e aí a gente começa a entrar na educação cristã de fato ali na Idade Média. Era isso.